quais são as principais pautas que a bancada feminista luta lá dentro da Câmara? Pelo que vocês brigam lá? Bom, a nossa ideia de feminismo é um feminismo que não represente só as mulheres. É um feminismo em que mulheres à frente da luta política pensem na necessidade de transformação de toda a sociedade. Então, seria pequeno, seria muito reducionista se eu dissesse que a bancada feminista é um mandato que luta por mulheres só da cidade de São Paulo. Ou que a nossa pré-candidatura luta pelas mulheres negras. Não, nós entendemos que é possível que as mulheres estejam à frente da ocupação política e, com isso, lutem pela transformação da nossa cidade como um todo, ou do nosso estado como um todo. Nós temos alguns projetos de lei aprovados que são bem interessantes, assim. Então, o primeiro projeto de lei que a gente aprovou é um projeto de lei para garantir que mulheres em situação de violência doméstica pudessem ter acesso a benefícios como auxílio aluguel, como casa-abrigo, sem registrar boletim de ocorrência ou sem pedir medida protetiva. Muitas mulheres têm medo de denunciar, infelizmente. Ou porque os homens têm algum envolvimento, ou porque elas têm medo de quando o homem receber a notificação que elas sofram uma violência maior, mas isso não significa que elas não precisem de ajuda do poder público para se reorganizar, sair dessa situação de violência, sair de casa. Então, esse foi o primeiro projeto de lei que a gente aprovou na Câmara. Foi bem legal, ainda no primeiro ano de mandato, né, no ano passado. Mas nós temos lutado por muitas coisas. Na Câmara mesmo, nós fazemos parte de uma série de comissões diversas. Daí eu acho que quando o Carol fala sobre a possibilidade de levar para dentro do parlamento o modelo dos movimentos, a gente existe uma vereadora titular no mandato, que é a Silvia. E a Silvia é educadora. Ela é professora. E muitos vereadores, né, ainda mais na Câmara, é muito comum ver vereadores de uma pauta única, né? O vereador da educação, o vereador da saúde, do transporte. A gente tentou reverter um pouco essa lógica. Deputado dos militares. Exato, do bairro, né? Isso Também. acontece muito. A gente tentou reverter essa lógica e a gente participa de uma série de comissões e de temas diversos dentro da Câmara. Isso é bom, né? Diversificar, para não ficar... a gente briga por isso aqui só e pronto, acabou. Com certeza. Tem uma diversidade de temas que vocês conseguem abordar lá. Nós somos vice-presidentas da Comissão de Segurança Pública, que é o meu tema. A gente presidiu e acabou de terminar um relatório que estudou os homicídios praticados contra jovens negros e periféricos na cidade de São Paulo. Por exemplo, a gente faz parte da CPI da transfobia, que é o tema da Carol Iara. A gente propôs e toca uma frente parlamentar ambientalista na Câmara. Então, é bem diverso mesmo. Frente parlamentar de controle de AIDS e tuberculose também. Carol a gente participa. toca. É bem diversa a atuação. Legal. Isso é bacana, né? É bacana. Você falou... É um assunto que sempre me comove. Não porque eu tenha alguma ligação direta com ele, mas porque é sério, né? A Sâmia esteve aqui com a gente bateu um papo bacana sobre isso aqui, que é a questão da violência, né, doméstica. Vocês têm os números disso? É uma chaga terrível isso aí que a gente vive, né? O que a gente conseguiu identificar, recentemente foi publicado o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Essa semana, na verdade, foi publicado. Que é um trabalho bastante sério, que eu convido todo mundo que está nos acompanhando para conhecer, feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que eu considero um dos organismos mais sérios em termos de segurança pública no nosso país, que coleta dados, sistematiza dados a partir de registros de boletins de ocorrência e que tem, inclusive, sua composição é muito diversificada, assim, no Conselho tem tanto policiais quanto pessoas da sociedade civil, é bastante diversificado mesmo e bastante sério. E eles soltam anualmente os dados relativos ao ano anterior, de violência, seja de mortes, tá? O que a gente pôde identificar, já tem conseguido identificar, é que a violência contra as mulheres está aumentando no Brasil, né? Mesmo? Está aumentando. A pandemia, Felipe. Isso. Um índice, né? A pandemia é uma das coisas em que existe um indicativo de que está aumentando. E a segunda coisa que a gente ainda está tentando identificar um pouco o que significa é a flexibilização no controle de armas, né? Flexibilização do controle de armas e no acesso a armas também pode aumentar a violência contra mulheres e crianças. Então, a violência dentro de casa, com a arma dentro de casa. Então, isso ainda, em termos de tendência de segurança pública, é algo que a gente está observando, porque a flexibilização é recente, mas a pandemia já é possível identificar que aumentou bastante também. E daí que vem o nosso desafio com políticas públicas, que é ampliar esse olhar.
que não dá só para olhar para a violência contra as mulheres e falar, precisa de mais delegacia, precisa tornar mais rígida a legislação para prender mais quem comete violência. Isso explica pouco. Porque, na verdade, as mulheres precisam conseguir sair de casa para se livrar, ter emprego para conseguir romper o ciclo de violência. É mais do que só delegacia aberta o tempo todo, que precisa mesmo, tá aberta 24 horas, tem em muitos lugares, é necessário. Mas ampliar esse olhar da política pública é algo que tem nos desafiado. Eu acho que a gente teve esse desafio e por isso que foi o primeiro projeto de lei que nós aprovamos, porque da minha própria experiência mesmo, eu passei 10 anos antes de ser eleita trabalhando na saúde pública do município, né? E eu trabalhava na comissão de violência do Hospital do Tatuapé, né? Trabalhava diretamente com vítimas de violência, inclusive. E o que a gente percebia é justamente que a mulher, ela era apresentada para o caminho da punição. E esse caminho não a contemplava. E esse caminho fazia com que ela, muitas vezes, fosse revitimizada pelo agressor quando ele era solto. Sim. E, muitas vezes, revitimizada na própria delegacia, né? Que ela sofria algum tipo de humilhação, né? Principalmente se é uma mulher negra, com aspectos pobres, etc, né? Aí vai tendo uma sobreposição de violência sobre aquela mulher que acaba não contemplando. E aí ela não tem o abrigo para ir, porque os abrigos estão muito sucateados, né? Tanto os abrigos destinados a vítimas de violência, quanto os abrigos destinados à população em situação de rua, que é das pautas que eu toco dentro da mandata, estão completamente sucateados. A gente fez um inquérito, inclusive, eu fiz com o Suplicy, né? Nós fizemos um inquérito de total descalabro, de total... Tá ruim? Tá muito ruim os abrigos. Quantos abrigos tem? Desculpa já. Olha, do CDCM, até... CDCM é de violência contra a mulher. Violência contra a mulher. É porque a gente... Ficando sigla. É igual, advogado tem o seu mundo, socióloga tem o seu mundo e vai, né, naturalizando, como se todo mundo fosse. Mas os CDCM tinham, na região leste, por exemplo, tinham 3 abrigos. Agora, eu não sei se o dado atualizado desse ano continua. Mas é pouco. Eu só peguei uma região para dar um exemplo. Então, é pouco. E eu estou falando de abrigo, né? Tem os centros de atendimento, que é o maior número. O centro de atendimento que é para a pessoa ir lá, né? São 24 na cidade da prefeitura, além da Casa da Mulher Brasileira, que é federal, que tem uma no Cambuci. Isso. Então, tem esses equipamentos de acolhimento da mulher, né? Agora, o outro problema que eu trouxe, né, que é da mulher sem moradia, mulher sem teto. Essa mulher, ela não vai conseguir acessar o CDCM. Não? Não, porque ela vai ter vergonha de ir até o CDCM. E muitas vezes ela não consegue romper o território que ela está ali e ir até o CDCM. Outras mulheres que não vão conseguir acessar o CDCM, mulheres trans, como eu. Porque muitas vezes elas também podem ser... ou, enfim, não se considerarem aptas para aquele serviço. E as próprias meninas que trabalham no CDCM falam também da dificuldade da própria gestão, muitas vezes, de fazer políticas que atraiam essas mulheres para lá. E esse só tem um especializado na cidade, mulheres trans. Na cidade inteira? Na cidade inteira. E onde que fica? Vila Mariana. Caramba, que situação, né? Então é muito complexo. Muito porque, complexo. Putz, quando fala sobre essa coisa de violência... Porque assim, vejam, eu sou um cara considerado um cara de direita. E essas pautas são pautas que a crítica é bastante justa, né? Que a direita simplesmente abandonou. Ninguém fala, entendeu? Assim, não era um assunto. Né? Mesmo quando a gente se reunia mais, antes dessa loucura que virou tudo... Mas mesmo antes, não era um assunto. Porque, assim, entrou muito naquela piração de... não, porque é tudo mimimi. Porque não tem e tal, entendeu? E aí muita gente embarcou nessa. Sim. Mas, assim, e essa não é uma realidade. Porque, assim, se a gente pensar numa tradição de conservadorismo sério e tal... Todas essas preocupações estão lá. Mas no popularesco, naquela gente desinformada... acaba se perdendo. Então, é um assunto que eu sempre gosto de trazer e eu acho que é um assunto muito sério. Esse assunto da violência contra a mulher sempre me chama muito a atenção, porque é uma realidade muito dura.
Eu lembro que, eu já falei isso aqui, acho que falei até no dia que a Samia veio aqui, que eu fui uma vez lá no Paraisópolis, Sim. e eu tive lá com o pessoal de uma ONG lá, Mães de Maria, eu acho que é o nome. Paula tem relações lá. Então, aí elas estavam me contando, falaram assim, olha, porque aqui, assim, você imagina, a favela aqui é muito nordestina, e o homem nordestino, ele é muito aquele negócio no machão e tal, sabe? E é muito difícil, né? É muito difícil, porque ainda tem muito aquela mentalidade do homem, do cara que vai mandar e que não sei o quê, papapá. Numa sociedade como a de hoje, que não tem o mínimo sentido, né? Não tem o mínimo sentido. E essa coisa da violência aumentar na pandemia, eu achei muito preocupante e muito triste, porque vai além da violência. Porque imagina as coisas estarem desse jeito, porque o homem não convive com a mulher, e aí a oportunidade que tem de conviver mais... Dá ruim. E aí Dá ruim. Vai muito além, vai E porque na a saúde vida mental, piorou, vai isso. lá do preconceito que a pessoa tem na cabeça, vai da criação, que é uma coisa que é muito mais complexa, né, de tratar, né? Aí junta que a pessoa tá em casa o dia inteiro e não pode sair e não sei o quê, aí às vezes perde o emprego. E bebe mais. Bebe mais, mais. começa um monte de preocupações e tal. Então, assim, É. putz, é uma realidade... Isso aqui é um problema humano, problema de humanidade, de cabeça mesmo.